E por isso que a gente chega a esses números de chances de título que a gente divide com vocês agora, para vocês entenderem o panorama do campeonato sob o ponto de vista da matemática. O Palmeiras é agora quem mais tem chances de ser campeão pelas projeções. Palmeiras, antes da rodada, tinha 44,7, agora chega a 53, acima da metade. O Botafogo caiu de 28,8 para 23,8. O Flamengo cresceu de 3,7 para 8,4. O Grêmio não tem 8% de chance. O Flamengo tem muito mais 8% de chance. Eu também acho. Mas aqui é só matemática, mas eu também acho. Essa matemática não é ciência exata. É o único lugar em que a matemática não é ciência exata no futebol, nesse caso. Concordo contigo. O Grêmio tinha 6,4, pula para 7,3. O Bragantino cai de 16,1 para 6,4. E o Galo vai de 0,38 a 1,1. Esses são os números feitos pelas estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí você olha para a tabela e vê isso. Palmeiras 62, Botafogo 61, Flamengo 60, Grêmio 59. É exatamente a escadinha, gente. 1 ponto para cada um dos 4 primeiros colocados, até a gente chegar no Bragantino, que tem a mesma pontuação de 59, e o Galo com 57. 5 pontos. Em 2009 eram 6 pontos, do primeiro para o sexto. E o sexto era o Inter, nesta rodada. E o Inter estava no intervalo do jogo Flamengo e Grêmio, o Inter era campeão brasileiro. Depois o Flamengo ganhou o jogo. Tem um torcedor rubro-negro, Razan, Rodrigo Hutch, que ele brinca assim, quando estava 50% do Botafogo e 3,5% do Flamengo, ele dizia que ele confiava mais no 3,5% do Flamengo do que no 50% do Botafogo de título. Então, a volatilidade dessas previsões aí em relação a chances, né? Claro que eles têm uma metodologia e tal, mas o mundo real subverte essas lógicas aí, e não quer dizer que os 3% de chance de acontecer não tem a mesma força ou alguma possibilidade tão real quanto os outros 50%. Tá aí o Fluminense. Isso começou, essa questão da matemática, né? O Fluminense de 2009, dos 99 para cair, né? Mas o 1% para salvar acabou prevalecendo e mostrando a força. Não que não estava previsto que ele ia ganhar, previsto que ele ia cair, mas 1% para se salvar naquela ocasião mostrou sendo mais forte do que os outros 99 para cair. Mas olha aqui, ó, vou reforçar essa tese para a gente olhar para o Atlético. O Atlético vai ser campeão brasileiro? Acho que não, mas ele pode. Eu falei no intervalo. Não, em 2009, nesta rodada, o Internacional era sexto colocado, 6 pontos atrás do líder, que era o São Paulo. Aos 23 do segundo tempo, o Internacional era campeão por número de vitórias contra o Flamengo. Quando saiu o gol do Ronaldo Angelim, o Flamengo foi campeão. Aos 23, na metade do segundo tempo da última rodada, o campeão era o time que estava 6 pontos atrás nesta altura, que era o Inter. Hoje o Atlético não está 6 pontos atrás, está 5. A gente mostra agora, inclusive, a gente vai mostrar na sequência exatamente esse panorama que o PVC lembrou para a gente, de 2009. A gente tem aqui os números de uma pontuação da atual rodada, igual a de 2009 da 34ª, e do final, como terminou. Mas antes, vamos comparar os caminhos dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Temos os jogos da reta decisiva de todos os 6 times que ainda sonham com o título do Brasileirão. E antes disso, eu peço o seu like, mais uma vez, para a gente bater a primeira meta de 500 likes. 500 likes. Assim, os chefes ficam felizes, começam a ficar felizes. A gente conta com vocês. Se inscrevam no canal do All Sport. 1 milhão de inscritos passamos. Muito obrigado. Vocês são bravos. Vamos, então, ao caminho dos candidatos. Atenção para a gente comparar, para ver quem tem a vida mais fácil ou mais difícil. Olha só, gente. Aqui, a parte de cima, você tem a tabela com o Palmeiras 62, o Botafogo 61, o Flamengo 60, o Grêmio 59, o Bragantino 59 e o Galo 57. E abaixo, o caminho de cada um deles, da 35ª à 38ª rodada. A gente fez esse exercício aqui com o Rodrigo Matos há algumas semanas. Então vamos refazer, porque agora temos um campeonato com todo mundo com o mesmo número de jogos, não tem mais asterisco, como bem lembrou o Igor Siqueira. Vou começar de trás para frente, tá? Eu vou perguntando cada um dos times, vamos começar pelo Galo, e aí eu quero saber a opinião de vocês, se a sequência é fácil, média ou difícil. Vamos nessa? PVC e Igor vão opinar nessa.
Vamos começar com o Galo. O Galo tem 57 pontos, pega Grêmio e Flamengo, são 2 dos candidatos, e o Bahia, que está desesperado nesse momento dentro do Z4 na última rodada, a gente não sabe qual vai ser a circunstância. Sequência do Galo para você, Igor. Sequência difícil. Esse fator fora para enfrentar o Flamengo complica. O fator Grêmio ainda muito vivo também é um outro detalhe muito crucial nessa sequência do Galo, que já se resolve de imediato no próximo final de semana, embora jogue em casa contra esse time do Renato. São Paulo está naquela coisa lá já de marcha, descendo a ladeira na banguela, né? Ou melhor, está na banguela, mas não está descendo a ladeira, está ali, né? Naquela meiuca, não sai do lugar e tal, e o Bahia nesse jogo do desespero aí, dependendo do contexto que chegar na última rodada, mas eu acredito que essa disputa para o Bahia vai ficar até a rodada final. Então, eu classifico como difícil essa série do Galo, vai ter que se superar, enfim, depender de um alinhamento dos astros aí muito, muito complexo para ser campeão. O PVC, além de ter menos pontos, talvez tenha a sequência das mais difíceis entre todos os candidatos. É a mais difícil. É a sequência mais difícil. É a mais difícil, então, concordo. Estou olhando aqui para os outros, não vejo nenhuma mais difícil do que a do Galo. O único adversário mais difícil do que Grêmio e Flamengo para o Atlético é o Botafogo para o Botafogo. Tá brigando contra si próprio, né? Tá brigando contra si próprio nas últimas rodadas. Gostei. Mais uma boa do PVC. Vamos para o Red Bull Bragantino agora. Nesse momento com 59 pontos. Pega o Inter fora. O Fortaleza em casa. O Fortaleza que está com esse sinal ainda de sinal amarelo para vermelho ali. Empatou com o Botafogo ontem. Tem 44 pontos nesse momento. O Curitiba, que está numa situação trágica ali já dentro do Z4. E o Vasco, que está brigando contra o rebaixamento. A sequência do Red Bull Bragantino, PVC. Média. Para você, Igor? Também vou concordar. Mais que o argumento do Bahia vale para o Vasco ali na última rodada? Mais ou menos, né? Esse desempenho do Vasco fora de São Januário é sempre enfim, não inspira tanta confiança assim para o torcedor vascaíno. E tem esse caminho aí de Fortaleza e Curitiba que pode dar um respiro bom aí para engrenar para o que vier para a 38ª. Então, acho que realmente dá para dizer médio, classificar como média essa sequência do Bragantino. Seguimos aqui na nossa comparação dos últimos jogos dos candidatos ao título. Chegamos ao Grêmio, que nesse momento, junto com o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, os 4 times têm possibilidade de terminar essa rodada como líder, a 35ª que a gente vai acompanhar agora no final de semana. O Grêmio tem o Galo fora, confronto direto, o Goiás em casa, que está ali dentro da zona de rebaixamento, o Vasco em casa, que também está ali na briga contra o rebaixamento, e fecha com o Fluminense fora, que já está com a vida resolvida, e a essa altura já vai estar com a cabeça 100% no Mundial de Clubes. A sequência do Grêmio, Igor. Cara, eu vou ser mais ousado aí e vou dizer que era fácil, tá? Porque Fluminense já vai estar... Esse último jogo aí é aquele jogo em que ninguém coloca o pé na dividida para não perder o Mundial. Então, esquece. O Goiás já vai estar com um cenário praticamente assim, definido e o Vasco talvez já esteja livre, né, na penúltima rodada. Não sei como é que vai ficar isso aí, esse embolo ali com o Cruzeiro e com o Bahia. Então, o jogo difícil entre os jogos difíceis. Um jogo fácil, um jogo difícil se anulando, mas eu acho que a questão do Goiás vai desequilibrar isso para eu classificar como fácil essa sequência do Grêmio para atingir um número significativo de pontos aí nesses 4 jogos. PVC? Eu acho média, porque ela só vai ficar fácil se ganhar do Atlético no Mineirão. Não, no Mineirão não, na MRV. E por Grêmio se manter candidato ao título, ele vai ter que ganhar, ele provavelmente, ele pode continuar candidato ao título do mesmo jeito, mesmo perdendo para o Atlético. Mas nesse caso, o Flamengo não vai poder ganhar do América, o Palmeiras não vai poder ganhar do Fortaleza, o Botafogo não vai poder ganhar do Santos. Senão ele vai se distanciar. Então, os jogos restantes, pensando em título, só vai ficar fácil para o Grêmio se ele ganhar em Minas. E ganhar em Minas é difícil. Então, por isso, eu acho a tabela média. Grêmio, então, é um dos times, lembrando mais uma vez para vocês, que pode, dependendo da combinação de resultados dessa rodada, se todo mundo tropeçar e ele vencer, ele consegue terminar a rodada como líder do campeonato, porque nesse momento
no critério de desempate, ele tem o mesmo número de vitórias de Palmeiras e Botafogo, 18, 18, 18. Só o Flamengo tem uma vitória a menos com 17. E aí o Grêmio tem essa possibilidade, portanto, de empatar no número de pontos e passar em vitórias do Palmeiras e do Botafogo, se eles tropeçarem, claro, nessa rodada. Seguindo na comparação, chegamos ao Flamengo. O Flamengo tem o América já rebaixado fora agora, nessa próxima rodada. Pega o Galo, que é um confronto direto ali, seja por Libertadores, seja ainda por título, dependendo da situação da próxima rodada, como vai estar a tabela. O Cuiabá em casa e o São Paulo fora. E essa sequência do Flamengo, PV? Fácil. O Flamengo tem chance de perder ponto para o Atlético. Eu acho que o Flamengo só pode perder ponto para o Atlético. A final do campeonato do Flamengo é contra o Atlético. Assim como a final do campeonato do Palmeiras é contra o Fortaleza. Agora, é importante olhar para essa questão da rivalidade Flamengo e Atlético e entender o seguinte: se o Flamengo ganha do América, que é o mais provável, e o Atlético ganha do Grêmio, você vai ter a chance do Atlético empatar com o Flamengo no Maracanã. Empatar com o Flamengo em pontos se vencer no Maracanã. Esse jogo vai ser extraordinário se essas duas questões acontecerem. O Flamengo chegar a 63 e o Atlético chegar a 60. Cresce demais, né? Porque daí são os dois times ainda mais no confronto direto, Igor. Para mim também é fácil. Não é a mais fácil, mas acho que é fácil, não vou dizer muito, para não desdenhar do pessoal também, mas assim, em termos de interesse no campeonato, são 3 times que já estarão com a vida resolvida praticamente, no Cuiabá um pouco ali para se garantir, talvez, numa confirmação numa Sul-Americana, mas está muito bem posto para eles ali. E esse jogo que o PVC mencionou do Atlético. Mas tem um fator muito interessante, que pode ser uma motivação pessoal, é o Dorival Júnior querer aprontar também ali mais uma vez, né, para cima do Flamengo, com tudo que aconteceu. Vocês imaginam o Flamengo perdendo o segundo título porque perdeu para o Dorival, né, agora de forma indireta? Então, pode acontecer e talvez isso seja um elemento a mais para complicar esse jogo do São Paulo no Morumbi. Seria um enredo um tanto interessante aí para as histórias, para o que foi a temporada do Flamengo, né, de falta de títulos, derrotas e tal, e terminar com o Dorival tirando o título do Flamengo na última rodada, seria um negócio bem curioso. Mas aí eu acho que tem um outro fantasma diferente desse, e eu não vou ser o primeiro a falar desse fantasma. Deixa lá na última rodada. Então tá bom. A gente vai ficar caçando esse aí agora. O fantasma está escondido aonde esse aí? Vamos caçar. O fantasma é aquele fantasma que a gente só fala no Brasil. Se fosse na Itália, a Lazio ganhava da Inter e dava o título para Roma. Entendi. São esses fantasmas que aparecem no final dos pontos corridos com times que já não têm tanto interesse no campeonato, mas, por algum fator, pode aparecer um interesse a mais, dependendo de quem estiver na briga pelo título ou não. Estamos comparando a reta final dos candidatos ao título, tá, gente? Não se esqueçam do seu like e da sua inscrição aqui no canal do All Sport. Chegamos ao Botafogo, que é o time que mais tem caído, despencado, acho que é melhor o termo para o momento do Botafogo no campeonato. O Botafogo tem o Santos em casa na próxima rodada, o Santos brigando contra o rebaixamento. O Curitiba fora, que também está ali no bolo da parte de baixo. O Cruzeiro, que deu uma bela reagida com esses 2 jogos atrasados, fazendo 4 pontos fora. E fecha com o Inter fora. A sequência do Botafogo para você, Igor? Eu vou analisar o Botafogo atual, tá? Não é o Botafogo bicho-papão que enfilera vitórias, etc. Eu acho que para o Botafogo atual é uma sequência média, considerando Santos e Cruzeiro nessa disputa aí. Os 2 jogos, não que ganhar o Inter, o Beira-Rio seja fácil, mas pelo contexto, enfim, do campeonato, talvez o Inter já esteja ali numa Sul-Americana confortável, então eu vou classificar como média, mas para esse Botafogo atual. O Botafogo que ganhava tudo no tapetinho e tal, esse que não tropeçava, isso aí acabou. É esse Botafogo que não ganha de ninguém agora 7 partidas, então eu acho que eu vou classificar como média, embora alguns tendem a dizer que é muito fácil a vida do Botafogo e tal, mas eu acho que dá para dizer que está no equilíbrio ali, mediano, porque pelo que o time tem apresentado, pelo que os adversários vão propor e vão ter de condição de jogo contra ele. Mesmo enfrentando em casa tanto o Santos quanto o Cruzeiro, que são os 2 desesperados aí, tá? Eu estou já vendo esse Botafogo desconstruído nesse Brasileirão. PVC? A tabela do Botafogo é fácil. O problema é o adversário mais difícil, o Botafogo. O problema é ele mesmo, né? O
problema é ele mesmo nesse caso, porque está sendo cada vez mais difícil para o Botafogo conseguir se reconstruir dentro do campeonato. E chegamos à tabela do líder, o Palmeiras, que agora é, de fato, não campeão, como diz o seu hino, é o líder de fato. Nesse momento, o Palmeiras, na primeira colocação, tem o Fortaleza fora, tem o América já rebaixado, o Fluminense, que já está com a vida resolvida também, já vai estar pensando no Mundial, na penúltima rodada, e o Cruzeiro, que é candidato, brigando contra o rebaixamento, a ver em que situação estará nessa rodada. A tabela do Palmeiras, PVC. A tabela do Palmeiras é fácil, mas tem um jogo muito difícil, que é o jogo do Fortaleza. É o que eu falei agora há pouco do Flamengo. O Palmeiras tem uma final de campeonato domingo em Fortaleza. Na história do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza no Castelão 8 vezes e só ganhou uma. Gol do William do Bigode. Você acha que tem alguém ali no Palmeiras querendo ver o William do Bigode por perto? Então, assim, o Palmeiras tem a final de campeonato domingo. Final do Campeonato do Palmeiras é domingo. Tem que ganhar o jogo do Fortaleza de qualquer jeito e não vai ser simples ganhar em Fortaleza. Empatar em Fortaleza pode ser justo em comparação com o Flamengo, porque o Palmeiras pode ganhar o campeonato no saldo de gols. Perder para o Fortaleza no Castelão é tragédia para o Palmeiras. E o Fortaleza precisa do resultado, porque está tropeçando. Está tropeçando de forma consecutiva, mais uma vez com o Botafogo, está com 44 nesse momento. Só para contextualizar, quando a gente diz fácil e difícil, a gente já falou isso da outra vez, não existe jogo fácil neste campeonato imprevisível. A gente só não está ficando em cima do muro, ou seja, todo mundo sabe que tem casca de banana em todos os lugares. Sim, perfeito. Mas o que estamos dizendo o desafio é não ficar em cima do muro e dizer fácil, média ou difícil. É deste ponto de vista, só para contextualizar, como diria o Tite na entrevista coletiva de ontem. Perfeito. E até em comparação com os concorrentes. Não tire de contexto. Até para comparar com os concorrentes, né? O Palmeiras em relação ao Botafogo, o Flamengo em relação ao Grêmio, enfim. Cruzando os caminhos e entendendo qual que tem a missão mais difícil, mais fácil nesse caso. Para você, Igor, a tabela do Palmeiras. Eu também classifico como fácil e digo mais. Acho que faz 12 pontos, tá? Numa projeção aí. Estou sendo ousado com o Palmeiras aí, porque o que poderia, talvez, em condições normais de temperatura, pressão e estágio do campeonato, ser o jogo mais complicado seria o Fluminense se estivesse vivo, né? Mas é aquele contexto em que o Fluminense... o PVC mencionou a rivalidade italiana agora, né? Eu tenho minhas dúvidas. Não estou duvidando do profissionalismo de ninguém, obviamente. Mas você entra... Não dá para negar que isso afeta a disputa do campeonato, você enxergar o seu rival podendo ultrapassar o time contra quem você está jogando, seu adversário, né? Então, o Fluminense nessa situação, o Flamengo e Botafogo brigando imediatamente atrás, e ainda o elemento mundial tira um pouco do peso desse confronto contra o Palmeiras, que normalmente aconteceria. Por mais que o Fernando Diniz seja um workaholic declarado e queira sempre que o time... Vitória Fluminense, mas é inegável que isso aí afeta a mentalidade do jogador, enfim. O desafio do Diniz é reverter isso aí. Mas, considerando tudo, a tabela do Palmeiras fácil, acho que vai fazer 12 pontos. Nessa hipótese, por isso que é o meu palpite, inclusive, de título brasileiro, nesse estágio do campeonato, com tudo que foi posto pré isso aqui, né? Pré 34 rodadas, de Palmeiras campeão por conta disso. Eu não tinha nem pensado em fazer essa pergunta, então agora que você já deu o palpite, eu vou pedir o do PVC também. Qual que é o teu palpite para campeão, PV? Palmeiras. Então, os dois achando que o Palmeiras. Concluindo aqui a nossa análise de vocês dessa reta final, dá para dizer que o Galo tem a tabela mais difícil e aí Palmeiras ou Flamengo que tem a mais fácil para vocês? Palmeiras tem a mais fácil. Só que eu acho que o Botafogo tem a mais fácil. Botafogo? Eu acho que o Botafogo tem a mais fácil. Só que o Botafogo tem um rival mais difícil do que todos, que é o Botafogo. Você acha que os adversários, o caminho do Botafogo é mais fácil para você? Eu acho o caminho do Botafogo mais fácil. Tá. Mas o problema é que o Botafogo é o único que vai jogar contra o Botafogo. Eu acho que justamente nesse argumento, porque eu acho que a do Palmeiras está mais tranquilo do que no equilibrar de questões aí. Eu acho que para o Palmeiras executar e fazer os 12 é muito mais fácil do que o Botafogo fazer, sei lá... mas é porque o Palmeiras não pega o Botafogo. Por isso também. Mas a do Atlético é mais difícil, sim, seguramente. Acho que não tem nenhuma que empate aí com
Até porque a gente classificou nenhuma outra como difícil, né? Só o Atlético. Então ficou sozinho nessa classificação aí. Mas acho que é por aí. Para você é do Botafogo ou do Palmeiras mais fácil, Igor? Para mim é do Palmeiras mais fácil. Perfeito.